Queridos, abre comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 11 em diante. Pedir por quem estiver no telão aí, e passando os versículos que a gente vai ler bastante. Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 11 em diante. Aleluia! Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhe uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Disse ele: faça esse dinheiro render até a minha volta. Vou repetir, façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiaram e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tira o que não puseste, colhe o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Em outras traduções está aos banqueiros. Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu digo a vocês que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, trago-nos aqui e matem-nos na minha frente. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, te louvamos, te damos graças, ó Deus. Ó Pai, porque eu sei, ó Pai, que o Senhor está no controle, ó Pai, deste culto. O Senhor está no controle dessa palavra. E eu te peço, Espírito Santo, agora, abre, Senhor, ó Pai, o nosso entendimento. Nos dê espírito de revelação, destrói toda a fortaleza, Deus, todo o sofisma na nossa mente que impede, ó Deus, de compreendermos as tuas escrituras, ó Pai, o teu propósito sobre a nossa vida. Eu te peço aqui, Senhor, ó Pai, envia dos teus anjos aqui, ó Pai, guarda esse ambiente, guarda os céus deste lugar, ó Pai, que tudo aquilo que vem para roubar essa semente, roubar essa palavra, venha a ser repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, que essa semente, ó Deus, dê fruto, ó Deus, sobre cada coração, em nome de Jesus. Amém? Eu não sei, quantos aqui já tinham lido essa passagem? Levanta a mão assim, seja sincero. Queridos, uma das coisas que eu sempre tive muita dificuldade de compreender foi questão sobre as Escrituras mesmo. Eu lembro que quantas vezes eu me pegava para ler as Escrituras e eu sentia que, de repente, eu não sei se você já passou, mas eu tenho com certeza, você deve ter passado por essa experiência também. Você deve ter passado por uma situação de você começar a ler a palavra e você perceber que aquilo começa a navegar, tua mente começa a navegar, e, de repente, você foge do texto, ou, de repente, você está lendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela vai ficando para trás e você está pensando em outra coisa. Então eu lembro que quando eu percebi isso na minha vida, eu percebi que era uma batalha espiritual todas as vezes que eu abria a Bíblia para ler.
Eu sempre tive muita facilidade com a questão, por exemplo, de se eu assistir um filme evangélico, se eu ouvir uma pregação, eu guardo mais fácil do que eu ter que ler. Só que eu percebi que para mim era um desafio, eu precisava fazer isso e isso precisava cair por terra. Eu comecei todas as vezes que eu ia abrir a Bíblia para orar, eu pedia para que o Espírito Santo ele selasse a minha mente com o sangue dele e que o Espírito Santo ele pudesse ampliar a minha mente para que eu pudesse ver coisas profundas dentro da palavra de Deus. Quantas vezes nós não catamos na hora da palavra mesmo, na hora que começa a ler o texto, você está aí vagando. Por quê? Porque o diabo ele vem, ele arrebata, ele vai te roubando aquilo que o Senhor ele quer derramar sobre a tua vida. A palavra de Deus ela é semente. Todas as vezes que o Senhor ele lançar semente, a Bíblia fala assim que existe algo que é maligno, que vem para roubar essa semente de você. Então, por isso que você tem que estar muito atento. Eu gosto de colocar nas minhas mensagens muitos versículos, porque você destrói as fortalezas quando você lê versículo. A palavra de Deus ela tem poder, ela é viva e eficaz. Então, quando você lê ela vai destruindo as fortalezas. E eu gosto de colocar para o pessoal estar me acompanhando. Então, eu gosto de explicar tudo aquilo que eu estou lendo. Se você for ver sobre essa a parábola das minas, você vai ver que tem a ver com a primeira volta de Jesus e a segunda vinda dele, né? Então é quando ele vai voltar e depois ele volta novamente. Tem um arrebatamento da igreja e a Bíblia fala assim que depois ele volta com a igreja para poder tomar o reino com força. A Bíblia fala assim que ele veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Então Jesus ele foi crucificado por quê? Porque havia um espírito da serpente que agia sobre os religiosos, sobre os fariseus, sobre os escribas. E esse espírito de religiosidade da serpente, que manipulava a mente ali dos religiosos, fez com que Jesus fosse para a cruz. E que eles não pudessem entender que o próprio Filho de Deus estava ali para governar. Então ele veio para o que eram seus, mas os seus o rejeitaram. E ele está falando sobre isso aqui. Outra coisa que você vai compreender aqui, que ele fala assim, que ele chama 10 dos seus servos, e ele dá uma mina para cada um deles. Ele dá um valor para cada um deles. E depois ele volta para prestar conta. E eu quero falar um pouco sobre o reino de Deus. Os discípulos eram tão focados sobre a mensagem do reino de Deus, que eles deixaram tudo o que eles tinham para poder andar com Jesus. Eles eram muito radical. Teve na hora que o Demétrios falou assim que quando a palavra de Deus confrontava, eles falavam assim, mas quem pode ser salvo? É que na verdade a palavra de Deus vinha muito radical para eles mesmos. Eles olhavam e falavam assim, mais do que a gente está fazendo, eu ainda não consigo ver que eu estou fazendo o máximo para Deus. Eles deixavam tudo. Eles chegaram a abrir mão de tudo para poder andar com Jesus, porque eles acreditavam que o reino de Deus já estava por vir. Então Jesus ele fala e começa o texto falando assim, olha que interessante, Estando eles ouvindo, Jesus passou-lhe a contar uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus já ia se manifestar. Os discípulos andavam com Jesus, mas também havia uma multidão que andava com Jesus. O governo ali de Israel estava debaixo de um governo de Roma, um governo político, que não estava debaixo do povo que conhecia a palavra de Deus. Só para você poder compreender um pouco mais sobre isso, eu gosto de falar do mundo espiritual, porque eu percebo que as pessoas se atraem mais para esse tipo de coisa. É como se você conhece a palavra, você é a igreja do Senhor, mas você não é governado pelo governo de Cristo, pelo governo da igreja, mas um governo que está de fora regendo sobre a tua vida. Nesse tempo aqui, o governo de Israel estava debaixo do governo de Roma. Então Roma esse governo de Roma não era um governo que era baseado nas suas leis dentro da palavra de Deus. Então o povo de Deus era muito oprimido por conta disso. Então todos esperavam que o Messias viesse e ele fosse como um guerreiro, como Davi. Davi que levou um povo a guerrear para poder romper, ganhar nações, você está entendendo? Ganhar territórios, através da unção que estava sobre a vida dele. Só que Jesus, ele vem e começa a pregar uma mensagem diferente. Ele começa a falar de amor. Ele não fala de guerra. Ele fala assim que veio para trazer espada, mas ele fala assim que a espada que ele veio trazer é para dividir o pai da mãe, a nora da sogra. Eu acho que até aí é até normal, né? A nora da sogra é normal, né?
Mas eu falo assim, ó, ele vem trazer uma mensagem diferente. E isso começa a chamar a atenção das pessoas. Alguns estudiosos acreditam que o próprio Judas, ele era um escriba, ele era um conhecedor da lei. Ele é aquele que se oferece para poder andar com Jesus. Alguns estudiosos não pegam isso como uma verdade, estou te dando um lado daquilo que os estudiosos acham. Alguns estudiosos falam que o próprio Judas não foi nem escolhido como discípulo, porque ele é aquele que se oferece para andar com Jesus, e Jesus ele fala assim, eu não tenho nem na onde reclinar minha cabeça. Eles falam que é o próprio Judas se oferecendo para poder andar com Jesus. Você quer ver uma coisa que para você olhar e falar assim, isso pode ser verdade. O próprio Jesus, ele orava e falava assim, Jesus, eu oro para que todos aqueles que o Senhor me deu não se percam. E teve um que quando Jesus ele é morto, ele é crucificado, né? Perdão, Jesus é crucificado, Jesus é morto, e ele é sepultado, ele volta para um que é muito duro de coração. Quem lembra o nome dele, que precisou ver para crer? Tomé. Depois de 8 dias, que ele já tinha aparecido para todos, ele volta somente para poder se mostrar a Tomé. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque a oração de Jesus era essa, eu oro para que todos aqueles que o Senhor me deu não se percam. Agora eu te pergunto para você, e Judas, por que ele se perdeu? Então eles falam que Judas, ele era um escriba, que ele foi andar com Jesus, porque ele acreditava que Jesus ia criar uma revolução dentro de Israel. Aquele povo que andava com ele ia se levantar, ia guerrear, ia tirar o domínio do governo de Roma que estava ali, agindo. Só que de repente Jesus ele vem e começa a pregar uma mensagem diferente. E aí que eu quero entrar. Quem já ouviu aquela expressão? Quem aqui já ouviu a expressão de alguém que falou assim, Deus tem um propósito na tua vida? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha que interessante isso. Às vezes a gente fala isso para a pessoa, e a pessoa pega e fala assim, isso aí parece um chavão, né? Tipo assim, todo mundo tem que ouvir esse tipo de coisa. Mas sabe por que isso soa com autoridade em quem ouve? Porque isso é verdade. A palavra de Deus, ela é verdade. Deus tem mesmo um propósito na tua vida. A verdade é essa. Por isso que soa dentro de você. Tem pessoas que pegam e falam assim, eu já escutei isso também. Querido, se você escutou, é porque também Deus tem um propósito na tua vida. Isso soa com autoridade. Então, com certeza, você já ouviu esse tipo de coisa. Só que a palavra das Minas, ele começa a te ensinar que aqui existe alguém que ele distribuiu as suas minas para 10 pessoas. E quando ele vai prestar conta, ele manda chamar. Fala assim para a pessoa que está ao teu lado, um dia também você vai ter que prestar conta. Tudo aquilo que o Senhor entregou para você, um dia você vai ter que prestar conta. Porque não é teu, é dele. Quem é que entregou sua vida para Jesus? Levanta suas mãos. Você entregou só a sua vida ou você entregou tudo que você tem? Ou é forte quando a gente fala isso, não é verdade? Eu não sei se você consegue pegar com a mesma profundidade que eu pego e com o mesmo temor que eu pego. Mas quando você entregou a sua vida para Jesus, você entregou as tuas vontades? Você consulta a Deus quando você vai tomar alguma decisão na tua vida? Quando você vai comprar alguma coisa, você consulta a Deus se é hora mesmo de você comprar aquilo? Você está entendendo que é muito mais profundo? É muito profundo esse tipo de coisa. E a Bíblia fala assim que eles começam a ser colocados ali para prestar conta. E o primeiro que vem, ele fala assim, a sua mina rendeu outras 10 minas. E aqui está falando de reino de Deus e de galardão. Porque ele fala assim, ele chama aquele servo de servo bom, e ele fala assim, reine sobre 10 cidades. Você sabia que quando Jesus ele voltar com a sua igreja, porque Jesus ele vem e arrebata a igreja. Depois Jesus ele volta com a sua igreja e ele vence o anticristo e o seu exército. E aí ele começa a distribuir para a sua igreja o galardão, porque você vai reinar com Cristo sobre essa terra, amém? Então existe o galardão. Então o que acontece aqui? Olha só o que está acontecendo. Ele fala assim, você que produziu 10, você vai ter poder sobre 10 cidades.
Sabia que tem pessoas aqui que de repente vai ser um prefeito de uma cidade, vai ser um governador, de repente até um presidente? Já pensou se esse privilégio vier de você aqui? Sabe por quê? Porque para alguns aqui talvez o Senhor entregou nações de vidas a ser ganhas. Talvez você não consiga enxergar a profundidade daquilo que Deus entregou e a capacidade daquilo que Deus entregou na tua vida. E é aí que eu quero que você compreenda isso. Olha só o que está acontecendo aqui. Chega o segundo, ele fala assim, ó, você produziu 5, recebe 5 cidades. Mas existe alguém que não fez nada com aquilo que foi dado, aquela mina que foi dada. A Bíblia fala assim que ele guardou num lenço. E ele começa, de alguma maneira, antes de apresentar, porque para analisar, todo mundo está recebendo galardão ali, ele começa a olhar e fala assim, ixi, o que eu fui arrumar na minha vida? Eu achei que eu fazendo esse tipo de coisa era algo bom, mas todo mundo aqui, pelo jeito, multiplicou, fez alguma coisa com aquilo que o Senhor deu, e eu fiquei mais preocupado com o entorno de mim do que com aquilo que o Senhor tinha me dado. E na hora que chega a vez dele, ele chega não mostrando a sua lepra, não mostrando as suas falhas, não mostrando as suas dificuldades, não expondo a sua situação. Ele chega atacando o seu Senhor. Eu lembro de situações que eu passei, onde de confronto, quem é que já entrou em confronto com pessoas? Eu já entrei em confronto com pessoas, até em atendimento. Que eu percebi que toda pessoa que ataca demais, ela é insegura. Toda pessoa que ela chega te atacando, porque você é isso, porque você é aquilo outro, é uma pessoa insegura. Porque na verdade ela está blindando aquilo que ela está escondendo a sua incapacidade, a sua insegurança, e ela faz isso agindo, guerreando contra, para que você acredite naquilo que ela está dizendo. Toda pessoa insegura, ela faz esse tipo de coisa. Ela não consegue entrar num diálogo. Ela começa a entrar e ela se passa por vítima. Ela ataca as pessoas. O que ele faz aqui? Ele chega e começa, de alguma maneira, a ter um argumento contra o seu Senhor, o porquê que ele guardou a sua mina num lenço. E eu quero começar a falar algumas coisas a respeito disso aqui. Amém? A primeira coisa que você vai entender aqui é que o valor de uma mina é o mesmo valor da santificação de um homem no Velho Testamento. Eu até tinha colocado, eu devo ter perdido aqui, ou não gravou. Mas existe um valor, essa mina aqui é um valor. Eu não sei quantos ciclos de prata, agora eu não vou lembrar, não vou falar para não falar besteira. Mas eu sei que era valor da santificação do homem no antigo pacto, que se pagava pelo pecado que ele cometia. Isso está lá em Levítico 27, do 1 ao 7, depois você lê lá que vai ter um valor do ciclo de prata que era pago. Olha só, se você parar para olhar dessa maneira, você vai ver que você recebeu o quê? Uma mina, não é verdade? Você recebeu aqui o valor da santificação de um homem. O que Jesus ele fez por você e por mim? Ele morreu pelos nossos pecados, não é verdade? Quando Jesus ele morreu pelos nossos pecados, você é salvo pelo sangue de Jesus que está sobre a sua vida e sobre a minha vida. É através do sacrifício de Jesus. Então, quando ele fala aqui que você recebe uma mina, o mínimo que você recebe aqui é a recompensa daquilo que não foi você mesmo que fez, mas foi Jesus que fez e ele te deu, que é o preço da santificação pela tua vida. O mínimo que Deus espera de você nessa parábola é que você produza outras 10 minas, que você ganhe outras 10 vidas. Pegou a profundidade disso aqui? E agora que o negócio aperta, né? Porque eu tenho certeza que você está contando aí. Quantas pessoas que eu já ganhei para Jesus? Quantas pessoas? Mas eu vou trazer um alívio aí para não ficar tão pesada a situação. A Bíblia fala assim, por exemplo, nós estivemos aqui numa cruzada, não é verdade? O pregador que estava aqui, ele chamou e nós contamos aqui, em média de 2 dias, teve 300 pessoas que aceitaram Jesus, não é verdade? A Bíblia fala assim que existe alguém que planta, existe aquele outro que rega e existe o outro que colhe. Você está entendendo como é que funciona o reino de Deus?
Existe aquele que trouxe as pessoas para cá, que de alguma maneira trabalhou para que as pessoas vinham. Existe aquele que veio e ministrou a mensagem da cruz e a pessoa aceitou Jesus. E existe aquele que vai colher de outra maneira, porque de repente aquela vida nem fique com a pessoa que chamou, com aquela que ministrou a palavra da cruz, mas de repente ele vai ser um braço direito daquela pessoa que vai produzir outras obras através da vida dela. Você está entendendo como é que funciona o reino de Deus? O reino de Deus, ele trabalha em conjunto, nós somos igreja. O reino de Deus, ele trabalha assim, é um trabalhando pelo outro, é um fazendo pelo outro. Uma vez eu vi uma mensagem que me chamou a atenção, que ele falou assim que o pastor, ele cuida de ovelhas, não é isso? Mas quem que é que produz a ovelha? Não é a ovelha que produz a ovelha? Todo mundo aqui tem um chamado para pastor? Tem ou não tem? Existe aquele que foi chamado para pastorear, e existe a ovelha que foi chamada para fazer o quê? Gerar ovelha. Nós somos ovelhas. Nós somos chamados de ovelhas. Nós somos chamados para produzir ovelhas. O Senhor te chamou para ganhar vidas, amém? A palavra de Deus nos ensina assim, ó, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. E o Senhor espera que através de cada um de nós, nós possamos trabalhar pelo reino de Deus. Por que ele fala assim? Que aquele que pega e põe a mão no arado e olha para trás, esse não é digno dele. Você viu aqui o final desse aqui? Ele fala assim, ó. O que acontece com a árvore que não dá fruto? Ela é cortada e lançada aonde? Do fogo, não é verdade? Eu prefiro ser a árvore que vai ser podada, porque a Bíblia fala assim que existe aquela árvore que é podada para ela dar fruto, e a poda dói, viu? Não queira achar que a poda não dói. A poda é exortação, a poda é quebra de estrutura antiga. Tem estrutura antiga que precisa ser quebrada toda e ser feita novamente. A poda dói, mas eu prefiro ser a árvore que é podada do que a árvore que é cortada e lançada no fogo. O Senhor te chamou para você ganhar vida. Marcos 16:15 fala assim, ó, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ele te dá a opção porque você é através de Deus. A Bíblia fala que quem dá o crescimento da obra é Deus. E ele fala assim, esses sinais acompanharão os que creem. E ele começa a dizer, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se pegar e comer alguma coisa mortífera não vai te fazer mal. Ele vai te dando, por quê? Porque existe um poder espiritual sobre a igreja. Nós somos igreja, amém? Esses sinais têm que acompanhar a gente por onde a gente for. E eu quero te fazer uma pergunta para você. A sua cabeça hoje está no reino ou está para as tuas vontades? Você consegue olhar o evangelho e enxergar o reino de Deus? Porque a nossa vida passa assim, ó, bem rápido. Passa bem rápido. Você tem focado no reino de Deus? Quando você veio para uma reunião dessa aqui, antes de vir você convidou alguém? Porque a árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Dentro da tua casa, dentro da tua família, você é um referencial ou você é alguém que traz vergonha dentro da sua casa? A Bíblia fala assim, que ai daqueles que trazem escândalos entre o corpo do Senhor. Porque é melhor que se amarrasse uma corda no pescoço com uma pedra e se lançasse no mar, do que trazer escândalo. Até aqueles que trazem escândalo dentro do corpo de Cristo, querido, terão a sua punição. Por isso que isso é muito perigoso. Toma muito cuidado com você que acha que é aquela pessoa esperta demais, que vai criar uma revolução dentro da igreja, que todo líder está errado. Toma muito cuidado com isso. Tem coisas que o Senhor precisa destruir toda a estrutura antiga, amém? E te fazer novamente. Fazer uma estrutura forte. Por quê? Existe um vaso, que se tiver um vinho, e esse vinho for um vinho antigo, tudo bem.
Mas se for um vinho novo dentro desse vaso e ele não tiver uma estrutura boa, sabe o que acontece? Na hora que o vinho cai lá dentro, fermenta e estoura, racha. Toma muito cuidado, porque às vezes, sabe o que acontece? Está cheio de gente que é vaso rachado. O vinho desce e vaza todo. E o vinho ele tem que ficar sobre você, amém? A unção tem que ficar sobre você. Então toma muito cuidado com isso. Então, existe a questão do valor da santificação. Você recebeu uma mina. E ele espera que você produza ela. Existe a outra questão do lenço. Olha só o significado do lenço, ó. A pessoa que guarda a sua mina num lenço representa o choro, lamento, tristeza, sentimento de incapacidade, insegurança, inveja, ciúme e lamentação. Toda pessoa que guarda a sua mina num lenço, ela está passando por tudo isso. Sabe aquela pessoa que ela representa, a pessoa olha para ela, é aquela coisa assim, você está junto com alguém e de repente a pessoa começa a te ver como uma ameaça. Toma muito cuidado com isso. Sabe aquele sentimento de incapacidade? A pessoa nem pega para fazer. Ela começa a declarar, eu não consigo. Eu não posso. Sentimento de incapacidade. Uma vez eu falei aqui, alguns irmãos até me procurou no final do culto, falou, pastor, aquilo lá é verdade que você falou? A Bíblia fala assim, isso lá em Apocalipse 21:8, que os tímidos serão lançados no lago de fogo. Os tímidos, sentimento de incapacidade. E não sai isso da boca das pessoas, eu sou tão tímido. Está amarrado em nome de Jesus. A unção do Senhor está sobre a tua vida, amém? Existe um espírito de ousadia sobre a tua vida, você não é tímido nada não. Se existe timidez, aí Deus vai romper em nome de Jesus, amém? Então são sentimentos de insegurança, de inveja. Sabe esse sentimento de inveja? A pessoa vai ter aquilo que é meu. Querido, não existe isso. Deus ele te deu uma porção para você. Deus distribuiu uma porção para cada um. E você vai crescer dentro daquilo que o Senhor te chamou. Tem pessoa que fica guerreando por causa de púlpito, por causa de palavra. Você já parou para pensar quantas pessoas que estão agindo fora daquilo que Deus chamou elas? Vai ser uma frustração tão grande. Vai falar assim, você brigou tanto por causa de púlpito. E o teu chamado era para você evangelizar. Você ia ganhar muitas vidas e levar para a igreja. Você lembra que a questão de Marta, quando Maria está nos pés de Jesus, ela está preocupada com Maria que está aos pés de Jesus. Marta estava ali fazendo tudo para poder atender Jesus e os discípulos. Só que em vez dela ficar na dela e ela fazer aquilo pelo qual ela foi chamada, por quê? Ela poderia estar cozinhando para todos ali e ela ia receber galardão por tudo aquilo que ela estava fazendo. Tem pessoa que perde o galardão porque está de olho no chamado do outro irmão. E ela começa, você não vai até Jesus e fala, o senhor não se incomoda dela estar aí parada? E aí Jesus ele olha e pega e fala assim, ele escolheu a melhor parte. Mas não quer dizer que a parte de Maria, a parte de Marta era uma parte ruim, porque ela também precisava fazer o dever dela. Tem pessoas, querido, que foram chamadas para servir outras pessoas. Tem pessoas que foram chamadas para ativar a vida de outras pessoas, dar ânimo na vida de outras pessoas. Tem pessoas que foram chamadas para dar dura. O corpo de Cristo é isso. Existe aquele que abraça e existe aquele que chama atenção. Mas em tudo isso, Deus está no controle de tudo. A questão é você identificar aonde você tem que estar. Porque vai ser muito frustrante. Um dia, todos nós iremos prestar conta diante daquilo que o Senhor entregou na nossa mão. Olha só, guardar em um lenço é tirar valores lucrativos de circulação. Você já viu pessoas que gostam de juntar as moedinhas de R$1? Depois troca por viagem? Quem nunca fez isso, levanta a mão em nome de Jesus. Você sabia que quando você faz isso, você tira o valor daquela moeda de circulação?
A pessoa que guarda o seu talento aqui, essa mina aqui no lenço, ela está tirando o valor desse lenço, o valor dessa moeda de circulação. Querido, não tire isso, amém? Se hoje, em nome de Jesus, você está se identificando com essa palavra, fala para o Senhor, fala, Senhor, eu vou sair daqui hoje diferente. Eu vou começar a trabalhar para o teu reino. Eu vou parar de ficar olhando para outros lugares onde eu não tenho que ficar olhando. Eu vou parar de perder o meu tempo com tudo isso. Eu vou focar nas coisas do reino do Senhor. O Senhor, Ele tem algo para você, amém? E Ele confiou algo nas tuas mãos. Olha só, pensamentos injustos a respeito do seu Senhor irão fazer você ser julgados por eles. Olha que interessante. Na hora que ele recebe o julgamento do seu Senhor, ele pega e fala assim, eu vou julgar a sua vida conforme você me julgou. Tem pessoas que inconscientemente colocam culpa em Deus, viu? Toma cuidado com isso. Tem pessoas que faz isso inconscientemente, mas estão fazendo. Ah, eu não consigo romper, Deus me fez desse jeito. Deus não te fez assim não, querido. Deus te fez para você produzir. Deus te chamou para você romper. Se não está acontecendo algo na tua vida, é hora de você parar e se posicionar. Para de ficar arrumando desculpa. Tem pessoas que fazem esse tipo de coisa. Criam um julgamento ao seu Senhor. Por quê? Porque existe um sentimento de incapacidade dentro dela. E ela começa a focar a culpa para outras pessoas. Então não faça isso. O que ele fala a respeito, quando ele fala assim, você deveria ter dado aos banqueiros, para quando buscasse, eu voltasse, de alguma maneira ia me render juros, ia dar um lucro. Olha só o que ele está dizendo aqui. Eu falo assim, por isso que é interessante às vezes você já leu isso aqui várias vezes, e falou assim, o que é esse negócio de banqueiro? Por isso que você tem que estudar a palavra de Deus. Os banqueiros aqui, é na onde você deposita aquilo que o Senhor te deu. Vou te dar um exemplo aqui. Quem aqui já fez missão e foi para outro país? Quem? Amém. Agora eu vou te perguntar outra coisa. Quem aqui já deu missão aqui no gasofilácio aqui para poder ir para outro país? Levanta sua mão. Levanta, não precisa ficar com vergonha não. Os que fizeram isso são missionários. Sabe por quê? Eu vou te provar. Quando ele fala assim, deveria ter dado aos banqueiros, porque não é tudo que você vai conseguir fazer. Mas quando você traz e deposita aqui no altar, você aplica em alguém, você está depositando aos banqueiros. Ele está dizendo o seguinte, que nem todo mundo foi chamado para ser missionário, mas você pode patrocinar um missionário lá fora. Você está entendendo a profundidade disso aqui? Nem todo mundo foi chamado para a palavra de Deus. Talvez existem pessoas que estão hoje na igreja, servem a Deus, têm a sua vida de oração, têm a sua vida de palavra, de santificação, prega a palavra de Deus, mas o lugar delas não é o altar. E de repente, existem pessoas que estão aqui no altar pregando, que quem ganhou foi quem estava sentado aí embaixo. Você está entendendo a profundidade disso? Por que ele fala? Ele fala assim, você deveria ter emprestado aos banqueiros, para quando eu voltasse, eu poderia ter com lucro. O que ele está querendo dizer para você é que você deve aplicar. Aplica aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Sabe uma das coisas que eu fazia? Quando eu trabalhava em Ribeirão Preto, eu era empreiteiro, existiam meses, quem trabalhou de empreiteiro sabe como é que é isso. Existe mês que você assim, trabalha, aí aquela luta para você tirar o pão do mês ali, pagar as tuas contas. Mas existia mês que eu ganhava muito bem. E toda vez que eu ganhava muito bem, sabe o que eu fazia? Eu olhava e falava assim, agora é a hora de eu aplicar a semente. Porque o Senhor colocou na minha mão. Eu comprava, fazia despesa para as pessoas, mandava entregar na casa das pessoas. Eu cheguei a pagar a prestação do carro, porque a pessoa ia perder o carro. Eu cheguei a pagar a conta de força da pessoa. Eu dei oferta para a pessoa pagar alguma coisa. Por quê? Querido, você está depositando. Isso é você emprestar aos banqueiros. Sabe por quê? Porque a tua semente, ela tem o poder de fazer crescer.
de fazer surgir uma plantação. E existem pessoas que são terras muito prósperas. Por que que a palavra de Deus nos ensina que é tirado, olha só, ele pega daquele que escondeu no lenço, pega aquela mina e dá para o que tinha o quê? 10, não é verdade? E eles viram e pegam e falam assim uns outros, ó, mas o Senhor vai dar para aquele que produziu 10, ele já tem 10. Sabe por quê? Porque terra improdutiva, sempre está chamando investidor. Terra produtiva, todo mundo quer aplicar. É aí que você tem que ter a sabedoria de Deus para entender na onde você tem que aplicar. Eu sempre fiz, não quer dizer, querido, que existe, por exemplo, um morador de rua que você não tem que aplicar na vida dele. A Bíblia fala assim que isso é a verdadeira igreja. A que dá esmola, que cuida das viúvas. Isso é a verdadeira igreja. Mas existem pessoas, querido, que são pontos estratégicos. Que você semeia e você sabe que você vai colher, porque são terra boa. Você quer ver uma terra melhor do que a própria igreja para você plantar? Quando você planta aqui, no reino de Deus, no gasofilácio, não é, talvez você não enxergue nem a profundidade do que você está semeando. Quando você semeia aqui, está indo para o projeto Iluminando Vidas, está indo para as nações, está ajudando a homens que hoje estão em tempo integral, pastores, a você sustentar essa vida, a vida deles, são terras férteis. Quando você investe aqui, você está aplicando numa luz, numa cadeira melhor, num ar melhor. Tudo que você planta, você vai colher. O que ele está querendo dizer é o seguinte: você precisa investir. Invista no reino de Deus. Terra produtiva, querido, sempre vai atrair investidores. Quem aqui é terra produtiva? Se você não é, vai ser em nome de Jesus. Se você não crê nisso, começa a crer agora em nome de Jesus. Porque as pessoas vão olhar para você. Tem pessoas lá de fora que vão olhar para você, porque a Bíblia fala assim que Deus tira do ímpio. Deus tira do ímpio para dar para o filho dele. Por que existem pessoas que hoje estão no mercado de vendas, estão em construção, estão exercendo seus papéis em empresa e prosperam e crescem, sabe por quê? Porque é uma boa terra. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que nós temos que fazer o quê? Nós temos que investir. Invista, porque o Senhor ele deu algo para você e você precisa investir em vidas, porque um dia todos nós haveremos de prestar conta diante do Senhor. 2 Coríntios 5,10 diz assim, ó, pois todos nós devemos de comparecer perante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com suas obras praticadas, por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Você vai prestar conta. Você vai prestar conta pelas obras boas e pelas obras más. Todo mundo vai prestar conta um dia diante do Senhor. O tribunal de Cristo é para a igreja. O trono branco é para os ímpios. Quem julga o ímpio lá fora é Deus. Sabia que Deus, Ele te dá respaldo na palavra dele para você julgar quem está dentro da igreja, mas Ele fala que quem julga o ímpio lá fora é Ele? Ele te dá respaldo dentro da palavra. Se você ler as cartas de Coríntios, vou estar ensinando ali que você tem que julgar as pessoas dali de dentro. A Bíblia fala assim que até vocês que estão sentados aí, tem que julgar a palavra, para ver que espírito que está ministrando a palavra. Respaldo bíblico. O tribunal de Cristo é para a igreja. A igreja, um dia, vai prestar conta diante do seu Senhor. E existe a árvore que deu fruto, e existe a árvore que não deu fruto. E a árvore que não deu fruto será cortada e lançada no fogo. Fala assim para o irmão que está ao teu lado, ó, misericórdia. Mateus 25, eu quero que você leia. Pessoal do telão me ajuda aí. 25, Mateus 25, do 31 em diante.
Qualquer coisa acompanha no telão aqui, ó. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita. Quem é aí a ovelha do Senhor? E os bodes à sua esquerda. Então o rei lhe dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, os justos, hein? Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? O rei responderá, digo a verdade, a vocês, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparta-me de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ó, para aí, só para me explicar uma coisa. O inferno não foi feito para pessoas. A palavra é bem clara aqui. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Vai para lá quem quer. Vai para lá quem é desobediente. Vai para lá quem não quer seguir a palavra de Deus. Para pensar nisso aqui. O inferno não foi criado para pessoas. Tem gente que ilustra e fala: Deus é mau. Deus manda as pessoas para o inferno. Não é, a própria pessoa se manda para o inferno. A palavra de Deus é para todos, amém? A salvação é para todos. Não é salvo quem não quer. Porque o Senhor, Ele morreu por todos, amém? Jesus morreu por cada um de nós. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Então tirar os que tiverem à sua esquerda, maldito, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não nos ajudamos, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. A esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Quem é a ovelha do Senhor aqui? Amém? O Senhor tem um reino preparado para cada um de nós. Existe um reino preparado para cada um de nós. Deixa eu ler um versículo aqui. Primeira Coríntios 3:11, não precisa abrir, qualquer coisa vai pondo no telão. Porque ninguém pode colocar outra alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre este alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará sua luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Olha o que ele cita aqui, ó. Ele cita algumas coisas, ó. Ouro, prata e pedras preciosas. Isso o fogo não consome. Mas ele cita algo aqui, ó. Madeira, feno e palha. Isso o fogo queima. A Bíblia fala assim em Apocalipse, isso é Apocalipse 1,14, que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Nada escapa dos olhos do Senhor. O Senhor está olhando todas as nossas obras. O Senhor está vendo tudo que você está fazendo. E a Bíblia fala assim que esse alicerce, aquilo que foi edificado para o reino, esse fogo vai vir e não vai consumir, porque esse alicerce é eterno. Olha que interessante, eu fui até pesquisar a respeito do ouro. Apocalipse 5:8, porque ele fala assim que o ouro são coisas eternas. Ó, ao recebê-lo, aos 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram
diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Sabe o que é ouro aqui que ele está falando? É as tuas orações. Sabia que as tuas orações e a tua intercessão têm o poder de salvar uma vida? É verdade. A Bíblia fala assim que numa vinha havia uma figueira. E a Bíblia fala assim que ele chega e vai procurar fruto nela e não acha o dono da vinha. E ele fala assim, ó, corta essa figueira. E quem toma conta pega e fala assim, não corta ainda não. Deixa eu adubar por mais um ano. Se daqui um ano você voltar e ela não estiver dando fruto, aí a gente corta e lança ela no fogo. Sabe quem que é o dono da vinha? Alguém sabe quem que é o dono da vinha ou não? É Deus. Sabe quem que é que cuida da vinha? Jesus subiu. Quem que ficou sobre nós? O Espírito Santo. Sabe quem que intercede por nós? O Espírito Santo. Quando você ora, a tua oração tem poder de mudar a vida de uma pessoa. As tuas orações têm o poder de salvar a vida de alguém. É isso que ele está dizendo aqui. O ouro representa as nossas orações. Olha o que fala em 1 Samuel 12, 23. Longe de mim esteja de pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Sabe por que o profeta Samuel está falando isso? Porque ele era profeta. Todos nós fomos chamados para algo. Existem os 5 ministérios aqui. Existe o de mestre, existe o de pastor, existe o de evangelista, existe o de profeta e o de apóstolo. Um desses você tem. Você foi chamado, existem os ministérios sobre a tua vida. É que nem os dons do Espírito, algum você tem. O que ele está querendo dizer aqui, olha só, existem os 5 ministérios aqui. O de profeta é profetizar. O próprio Samuel está falando assim, longe de mim de pecar, por não orar. Porque quando você não cumpre o teu propósito, você está pecando. Quando você não cumpre o teu propósito, você está pecando. Quando você não produz aquilo que Deus te deu, você peca. E o Senhor, Ele está abrindo o teu entendimento hoje para você entender isso, amém? Para você compreender. Quando há entendimento, há autoridade. Olha a prata. Salmos 12, 6. As palavras do Senhor são puras, são como pratas purificada num forno, 7 vezes refinada. O que é prata? A palavra do Senhor. Isso é que é eterno, são coisas eternas. Pedras preciosas, 1 Pedro 2,5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Quando vocês ganham vidas, querido, o que você vai receber lá na tua coroa? Pedra. Para cada vida que você ganhar. É galardão. É recompensa. Isso, querido, é eterno. Nada pode tirar de você. Mas tudo aquilo que é, olha só, madeira, feno e palha queima-se. Não é eterno. Vou te fazer uma pergunta para você. Você tem correspondido o teu chamado? Você tem sido obediente com a palavra de Deus? Eu queria que você ficasse de pé. Eu vou ler um último versículo. Quando eu falei sobre obediência, carrega isso para você. Tem pessoas que já falaram para mim, falam assim, pastor, eu não sinto que eu amo a Deus. Pastor, eu não consigo sentir. Tem pessoas que não sentem o amor. Eu não amo a Deus. Você quer ver o que é amar a Deus? Eu vou ler para você, está nesse versículo aqui, João 14, 15. Olha o que ele fala, se vocês me amam, olha como você sabe que se você ama a Deus ou não. Não quer dizer que porque você não chora na presença de Deus, que você não ama a Deus. Que você não sente aquele amor, que você não ama a Deus. Olha só. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quem obedece mandamento ama ao Senhor. Quem obedece o chamado do Senhor
ama o Senhor. Você tem obedecido o chamado de Deus para a tua vida? Olha o que ele fala: eu pedirei ao Pai e Ele dará para vocês o outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês dentro de pouco tempo. O mundo não pode me ver, não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama por meu Pai aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha que profundidade isso. Ele está querendo dizer o seguinte: que quando você ama, é quando você está obedecendo os mandamentos. E ele fala assim, ó, se você ama a Deus obedecendo os mandamentos, o filho fala assim, ó, eu também te amo. E quando o filho fala assim, eu também te amo, ele fala assim, ó, eu vou me revelar a ele. Quando você obedece os mandamentos, querido, o Senhor revela a você. Sabe quem que produz isso? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas que você recebeu. É o Espírito Santo que está sobre a tua vida. O Espírito Santo é Ele que vai te dar capacidade para você compreender a palavra de Deus. É o Espírito Santo que vai te dar força para você lutar contra o pecado. É o Espírito Santo e o relacionamento com Ele que vai produzir em você obras, que vai fazer você produzir a mina que o Senhor colocou nas tuas mãos, que é o preço da santificação, que é o preço que comprou a tua vida do pecado, que você produza mais de 10 em nome de Jesus. Que você possa produzir nações, amém? Que você possa produzir muitas vidas. Mas eu quero nesse momento a orar por você. Eu não vou te chamar para frente para impor as mãos sobre você. Mas eu quero que você olhe para você agora. Você tem correspondido o chamado do Senhor? Você tem correspondido o propósito de Deus na tua vida? A sua mente está no reino ou está para os teus próprios interesses, para as tuas vontades? É isso que eu quero orar agora. Se você não tem obedecido a palavra do Senhor, querido, você tem falado para o Senhor, eu não te amo. Se você é uma pessoa que se rebela contra a palavra de Deus, você está dizendo assim, ó, eu não amo o Senhor. Porque amar é obedecer a palavra do Senhor. Curva sua cabeça agora, eu quero fazer uma oração por você.